Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa série de estudos sobre a Bíblia. Hoje, dando continuidade, nós falaremos do tema Como posso melhorar como intérprete da Bíblia? Esse vídeo será mais voltado para aqueles que tenham o ministério de ensinar outras pessoas. Mas, dado que todo cristão ele tem o dever e também o privilégio de falar da palavra de Deus, logo esse vídeo cabe para todos os cristãos. Sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Primeiro ponto para que nós melhoremos como intérpretes da Bíblia: ler a Bíblia. Parece óbvio, mas não é. Por quê? Para entendermos a Bíblia, nós temos de lê-la. Isso porque muitas pessoas leem mais comentários da Bíblia do que a própria Bíblia. E isso é um erro. Nós, para sermos melhores intérpretes, nós devemos ler a Bíblia e lê-la integralmente e lê-la cotidianamente, diariamente. Nós precisamos fazer isto. Tem muita gente que pega a Bíblia, lê um capítulo e depois, faz isso em 10 minutos, e depois fica 50 minutos lendo comentários sobre aquela passagem. Cuidado com isso, cuidado para não substituir comentários pela própria Bíblia. Então, nós, para entendermos a Bíblia, temos de lê-la, isso é óbvio. Para lermos as partes individuais da Bíblia, nós precisamos ler o todo. Nós falamos isso nos vídeos anteriores, pois quando a gente não lê o todo, ou a gente não tem essa visão panorâmica da Bíblia, a gente pode se confundir ao ler passagens individuais. Mesmo que você esteja lendo e meditando num ponto específico da Bíblia, você tem que ter o panorama geral. Isso, panorama geral da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Nós temos que ter o panorama do livro que a gente está lendo e nós temos que ter o panorama do contexto em si. É como se fosse uma laranja sendo descascada, ou melhor, uma cebola, que tem as várias camadas da cebola. Então a gente tem que ter essa noção geral para não incorrer em erros ao interpretar passagens isoladas. É essencial que todo intérprete fiel tenha lido a Bíblia toda e continue a lê-la regularmente. Ou seja, não adianta você falar, eu li a Bíblia inteira uma vez na minha vida. Não adianta. A nossa memória é curta, a nossa memória é falha e a Bíblia é uma fonte imensurável de conhecimento. É a palavra de Deus, é um Deus perfeito falando com você, imperfeito e pecador. Então, leia a Bíblia muito. Leia inteira e leia bastante. Continue sempre na sua leitura. Uma dica legal para você que vai começar a ler sua Bíblia agora, ou você que já está lendo, mas quer dar uma melhorada nesse sentido de ser um intérprete mais fiel, quando você for ler grandes seções da Bíblia, a Nova Versão Internacional é uma ótima opção. A Nova Versão Internacional, ela traz uma tradução mais tranquila, por assim dizer. A sua leitura vai fluir mais. Então, quando você pegar um livro inteiro, vou ler o livro de Êxodo, vai ler ele de ponta a ponta, leia na versão NVI, que vai te ajudar bastante. É claro que se você já tem o costume de ler em outra versão, você não vai ter dificuldade. Mas para a pessoa que está começando agora a leitura, está procurando uma tradução, uma versão, comece pela Nova Versão Internacional, que você vai gostar da leitura. Vai ser fluida e você vai entender bastante, principalmente esse panorama que nós falamos aqui, o panorama geral. Se você ler 5 capítulos da Bíblia aos domingos e 3 nos outros dias da semana, em um ano você terminou a sua leitura de capa a capa. Não necessariamente de capa a capa, você também pode fazer uma leitura cronológica. O que é leitura capa a capa, leitura cronológica? São tipos de leituras que você pode fazer. E já fica a dica. Se você quiser, entre nesse site do Voltemos ao Evangelho, esse link que eu estou mostrando na tela. Lá você vai encontrar diversos planos de leitura, desde planos de leitura semestral, planos de leitura anual e dentro dos planos anuais diversos tipos de leitura, ou de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse,
ou a cronológica, como eu já disse, você começa em Gênesis, daí dá um pulo lá para Jó, depois volta, então vai sendo cronologicamente ordenada a Bíblia, dentre outros tipos de planos. Então você escolha um lá e comece a sua leitura. Não tem desculpa, o ano está começando, já faça esse projeto para no ano de 2021 você lê-la integralmente. E uma dica avulsa que eu estou enfiando aqui agora, nem tinha parado para pensar, comecei a pensar agora, é que a Sociedade Bíblica do Brasil, se você entrar lá no site deles, eles também têm um plano de leitura e você pode, depois de ler a sua Bíblia, preencher lá uma cartinha falando que você leu e eles mandam um certificado de leitura. É muito legal, serve aí de motivação para você também. Você ter lá o certificado, é zero de custo, não paga nada, e você pode aí ostentar em algum lugar, caso você queira. Então, primeiro ponto para nós nos tornarmos intérpretes mais fiéis é ler a Bíblia. Segundo ponto, leia e ouça pregação e ensinos fiéis. A interpretação fiel, ela é mais facilmente assimilada do que ensinada. O que isso quer dizer? Quando um professor está tentando ensinar um aluno alguma coisa, se esse aluno não tiver interesse, ele não vai aprender nada. Eu lembro quando eu ingressei na Força Aérea Brasileira no ano de 2003, um sargento lá chegou para nós e disse, nosso pelotão tinha 71, ele falou, olha, se eu pudesse eu abria a cabeça de vocês, tirava tudo que tem lá dentro e colocava informações novas. Isso é o que muitos professores gostariam de fazer, abrir a cabeça dos seus alunos, tirar o que tem lá e colocar informações novas. Porém, isso é impossível. Então, o que isso quer dizer? Que a interpretação fiel ela é mais facilmente assimilada do que ensinada. A pessoa pode te ensinar diversas técnicas, as técnicas mais apuradas do mundo, mas se você não for atrás e se você não se cercar, não mergulhar no conteúdo da Bíblia, de comentários, de sermões, etc., você não vai ficar um bom intérprete. Você vai ficar um intérprete meia boca, que muitas vezes apenas repete aquilo que o seu professor ou o seu pastor te ensinou. Você não vai saber fazer aquele exercício interpretativo. Então pensem aqui nessa assimilação aqui como uma imersão. Isso fica mais fácil de nós captarmos a mensagem. Então, por nós lermos e ouvirmos exposições fiéis da Escritura, nossa mente e coração são envolvidos. Como eu disse, é como se fosse uma imersão. Pensem numa piscina cheia de conteúdo, uma piscina cheia de Bíblia, cheia de sermões, cheia de estudos. E aí você vai lá e mergulha naquela piscina. Isso aí você vai estar imergindo ali, você vai estar cheio desse conteúdo e aí vai facilitar para que você também seja contaminado positivamente por essas informações. É igual quando a pessoa tem o costume de tomar, por exemplo, um café de altíssima qualidade. Se a pessoa que é acostumada a tomá-lo, tomar um de baixa qualidade, ela vai reconhecer na hora. Aqui acontece a mesma coisa. A pessoa que está imersa nesse conteúdo que eu falei, na hora que ela ouvir uma falsa interpretação, ou na hora que ela ouvir alguma bobagem de alguém explicando, ou escrito, alguma besteira, ela vai se ligar na hora. Então por isso que é importante essa nossa questão aqui. E aí vem a pergunta para você aí que frequenta outras denominações. Eu tenho conhecimento que tem outras denominações que estão nos acompanhando aqui nos vídeos. E isso me deixa muito feliz e vocês são todos bem-vindos. Mas a pergunta que eu te faço é: você está ouvindo a Bíblia sendo pregada e ensinada fielmente na sua igreja? Você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Por quê? Caso a resposta seja negativa, a próxima pergunta é: então, afinal, por que você está numa igreja que está te ensinando errado? E a próxima observação é: como você vai saber que na sua igreja a Bíblia está sendo pregada fielmente se você não lê a Bíblia? Aí você cai aí numa sinuca de bico.
Então você precisa ler, você precisa estudar a sua Bíblia, você também precisa ler estudos, sermões, ouvir sermões de intérpretes fiéis, para aí sim você ter um parâmetro para poder analisar se o da sua igreja é fiel ou não. E para que você não fique muito perdido nesse assunto, eu separei aqui 5 intérpretes fiéis das Escrituras. Eu os separei como aqueles que têm mais conteúdo na internet, que têm mais inscrito nos seus canais, e aí é fácil de você achar, tanto pelo YouTube como pelo Instagram, sites, enfim, é fácil de você encontrá-los. Então aqui nós temos 2 pastores, que são o reverendo Augustus Nicodemos e o reverendo Hernandes Dias Lopes. E eu coloquei aqui 3 norte-americanos. Eu os coloquei porque geralmente os sermões dele você acha facilmente com legenda ou com dublagem em português. Então você não vai ter dificuldade para encontrá-los. Aqui nós temos John Piper, nós temos Paul Washer e nós temos John MacArthur. É lógico que a lista é gigante. Esses 5 que eu apontei aqui é para aquelas pessoas que não sabem por onde começar. Eu falo assim, do segundo ponto aqui da aula, você tem que ouvir sermões e ensinos fiéis. E aí você vai saber onde procurar isso? Então você vai ficar talvez na dúvida, se você não é uma pessoa que está atualizada nesse sentido. Então eu já te dou aqui um nortezinho. Claro que tem milhões de outros muito bons também, mas que sirva aí pelo menos de norte para você. E não é só sermões que você deve ler ou ouvir, você também deve procurar comentários, devocionais e assim por diante, produzidos por exegetas fiéis. O que são exegetas? São aqueles que extraem o sentido correto das Escrituras. Você extrai o conteúdo corretamente das Escrituras e expõe para você de uma forma que você vai entender melhor. Aqui eu separei algumas biografias reformadas básicas. É um site que você tem ali o nome dos pastores e presbítero que compõem. O presbítero é o Solano Portela, né? Os pastores são Augustus Nicodemos e o Mauro Meinster. E aqui você tem, nesse link que eu passei, diversos livros e materiais separados por categoria. Então você quer se aprimorar, você quer ser um intérprete mais fiel, você quer ler melhor a sua Bíblia, você quer adquirir conhecimento, você quer ter bagagem intelectual, vá nessa lista, que é uma lista muito bem selecionada. E aí você vai ter lá por categoria, por exemplo, Antigo Testamento, escatologia, psicologia, e, enfim, história geral, história da igreja, tudo relacionado à teologia reformada. Então tem muito conteúdo. Acesse lá e faça bom proveito com essa literatura. Inclusive já fica de dica. Aproveite esse ano que está se iniciando aí, coloque alguns livros nos seus planos, que isso vai ser muito importante. Terceiro ponto para que nós nos tornemos intérpretes mais fiéis: entender as relações entre fé e entendimento. Vamos lá. Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte: creia para que possa entender. Anselmo, que foi um líder da igreja também, ele disse: pois não procuro entender para que creia, eu creio para que entenda, pois também creio que se não creio, não entenderei. O que isso significa? Significa que se você for ler a sua Bíblia não crendo que ela é a palavra de Deus, se você for ler a sua Bíblia rebelde, você não vai entendê-la. Por isso que ambos disseram, você tem que primeiro crer para depois entender. Se você chega todo armado para ler a Bíblia, cheio de preconceitos, cheio de pré-concepções, cheio de ideias erradas, cheio de bloqueio, sem crer no que está nas Sagradas Escrituras, você não vai entender nada. Desculpa. Você tem que chegar lá crendo. Lembre-se que você rejeitar a revelação de Deus é chamá-lo de mentiroso. Ou seja, ali é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. É a revelação dele para nós. Se ali disse alguma coisa e você foi rebelde ao ponto de dizer, isso aqui é besteira, você está chamando Deus de mentiroso. Se Deus te fala que uma coisa é boa e você fala que não é,
você está o chamando de mentiroso. Então tome cuidado e chegue na sua Bíblia para lê-la humildemente, crendo, em nada duvidando. E você vai ver como o seu entendimento vai melhorar conforme você for lendo a palavra de Deus. Agora você tem que se ligar numa coisa: rejeitar a revelação de Deus é diferente de questionamentos honestos quanto à sua emoção ou dúvidas. Se você for reparar, o livro de Salmos na Bíblia, 1/3 dele, ou quase 1/3, são de lamentações. Então você pode chegar honestamente a Deus com alguma dúvida sincera, não de picuinha, não querendo colocar a sua ideologia na Bíblia, achando que Deus errou, ou que do seu jeito Deus teria feito melhor. Não. Chegue com a sua dúvida sinceramente perante Deus. Também com a sua emoção. Você não pode ocultar a sua emoção. Se você está com raiva porque não está entendendo um texto, você está com raiva. Você não vai ocultar isso. Agora, o que você tem que fazer é ter uma postura diferente, uma postura humilde e não rebelde. Vejam quando o salmista escreveu o Salmo 55, 23, que ele estava no meio de trevas, dúvidas e provações, e ele afirmou o seguinte: eu, todavia, confiarei em ti, Deus. Então o salmista aqui, ele estava cheio de dúvidas, ele estava cheio de trevas, ele estava cheio de provações, e ele expôs isso a Deus. Falou: Senhor, eu estou assim, eu estou com raiva, eu não estou entendendo isso aqui, eu estou achando isso muito difícil de entender, como pode isso entrar na minha cabeça? Enfim, porém no final ele afirma a confiança dele em Deus. É essa postura que nós devemos ter. E aqui é importante a gente falar também que se você está se aproximando da Bíblia e tem fé, a sua fé será demonstrada se você obedecer o que Deus está falando para você. Se você diz que tem fé, leu as Escrituras, entendeu e não obedece, a sua fé é morta, como diz lá na Epístola de Tiago. Então, se um cristão ele não tem um estilo de vida obediente e de arrependimento por seus fracassos, seu relacionamento com Deus será interrompido. Você não está demonstrando fé se você não obedece aos mandamentos de Deus. 1 João 1,6 vai dizer: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. 1 Pedro 3,7 vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então perceba que você tem uma ordem para os maridos, que caso eles não a cumpram, as orações serão interrompidas. Então esteja muito atento com isso, com a questão da fé e da relação com o entendimento e da obediência em relação à fé. Sem vida de fé e obediência, e fracassos e arrependimentos, podemos esperar pouca ajuda divina para entendermos e explicarmos as Escrituras. Tenha isso muito bem claro na sua mente. É interessante a gente observar que quando Paulo lista as qualificações de um pastor, você pode verificar na sua Bíblia lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito 1, de 5 a 9, todas as qualificações dos pastores, dos mestres, daquele que vai ensinar a palavra de Deus, exceto uma, que é a habilidade de ensinar, todas as outras dizem respeito ao caráter, viver com integridade diante da igreja e do mundo. Então, por isso que é também importante para aquele que vai ensinar a palavra de Deus, viver de modo íntegro, viver aquilo que ele prega, para que ele não seja um hipócrita. Então percebam, tirando a habilidade de ensinar, que é uma coisa mais técnica, na verdade é um dom que Deus dá, o resto são todos relacionados ao caráter. Veja, a pessoa precisa ser irrepreensível e apto para ensinar, que é a única exceção aqui. Esposo de uma só mulher, que é um comportamento, não dado ao vinho, temperante, não violento, sóbrio, cordato,
modesto, inimigo de contendas, hospitaleiro, não avarento, governe bem a própria casa, não avarento, não seja neófito, não ganancioso, bom testemunho dos de fora, hospitaleiro, não arrogante, amigo do bem, modesto, sóbrio, não irascível, ou seja, não se ira facilmente, justo, não violento, piedoso, não violento, de novo, tenha domínio sobre si, cordato, apegado à palavra fiel, inimigo de contendas. Então percebam, tudo relacionado aqui ao caráter e ao comportamento daquele que vai ensinar as Sagradas Escrituras. E aqui vem a parte mais importante aqui, relacionada com aqueles que têm o ministério de ensinar as Escrituras. Homens que explicam a palavra de Deus para a igreja reunida têm de ser pessoas que vivem de acordo com essa palavra. Se está pregando uma coisa e vivendo a outra, cuidado. Cuidado com isso. Cuidado. Pré-requisitos essenciais para um estudo bíblico que agrada a Deus: fé no Senhor Jesus e amor para com todos. Vejam o que Paulo diz quando ele escreve a Filemão, lá no capítulo 1, versículos 4 a 5, que ele diz: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, Filemão, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Percebam o finalzinho? Amor e fé, Senhor Jesus e todos os santos. Eu acho que eu coloquei a referência ali errado. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente em Filemão. Errei, mas não errei. Eu coloquei lá capítulo 1, mas é porque eu lembro que o Filemão é um capítulo só mesmo. Então eu poderia ter, tanto do jeito que eu pus ali Filemão 1, de 4 a 5, eu poderia também ter tirado esse 1, colocado só 4 a 5, daria no mesmo. Mas preciosismo da minha parte. Vamos lá. Quarto ponto para que você se torne um intérprete mais fiel das Sagradas Escrituras. Não somente afirme princípios interpretativos corretos, mas aplique-os. O que isso quer dizer? Às vezes nós podemos afirmar princípios corretos de interpretação, mas na prática nós não aplicamos. É quando você aconselha um amigo assim: meu amigo, você precisa perder peso porque faz bem para a saúde, você tem que correr todos os dias 30 minutos. Aí o seu amigo olha para você e fala assim: mas você corre? E você fala o quê? Não. Disse, pô, você tá falando que uma coisa é boa, você sabe que faz bem, você tá me aconselhando e você não faz? Alguma coisa está errada. Mesma coisa aqui da interpretação bíblica. Às vezes você tem todas as regrinhas de interpretação na sua cabeça, porém na hora de aplicar você não aplica. Você vai lá e inventa alguma outra coisa. Até grandes nomes da história da igreja caíram nisso. Por exemplo, Lutero e a exegese alegórica. Martinho Lutero foi um daqueles que falou contrário a interpretações alegóricas das Escrituras. Eu tenho um vídeo aqui anteriores aí falando bastante a respeito de alegoria. Que nada mais é, se você não assistiu os últimos vídeos, você interpretar viajando, você inventar um significado para o que está na Bíblia, que a Bíblia não quer dizer aquilo lá. A Bíblia diz A e você vai lá e interpreta de uma forma nada a ver. Então é isso que é a interpretação alegórica. Porém, até ele utilizou algumas interpretações alegóricas na hora de interpretar as Sagradas Escrituras. Então você vê, ele falava contra, mas acabou utilizando em algumas situações. Temos que ficar atentos quanto a isso. Agostinho também, ele falou bastante de princípios proveitosos de exegese, porém, muitas vezes, ele mesmo não aplicava aqueles princípios que ele pregava. Então, temos que ficar atentos com relação a isso. Vamos aprender quais são essas técnicas de interpretação, esses princípios interpretativos e vamos aplicá-los. Não adianta a gente querer apenas decorar e falar para os outros e não usar para nós. Um dos legados mais tristes de um ministério que não manuseia corretamente a Bíblia é uma congregação espiritualmente faminta e confusa. Esse ponto ele é importante porque quando a pessoa que está explicando as Sagradas Escrituras está fazendo uma interpretação equivocada, vai causar diversos problemas com relação à igreja. Dentre eles, a igreja se torna espiritualmente faminta e confusa. Faminta no quê? No que sentido? No sentido de ser alimentada pela palavra de Deus.
Nunca, jamais, a palavra do homem vai chegar aos pés da palavra de Deus. Hoje em dia a gente vê muito sermões mais voltados para a área psicológica do que para a palavra de Deus. Pastores coaching, por exemplo, aquele que tenta elevar a sua moral, e muitas vezes eles distorcem a Bíblia. Se você está sendo alimentado por esse tipo de pregação, você vai sentir fome da palavra fiel. E também a igreja fica confusa, lógico. Às vezes a própria pessoa que está explicando cai em contradição, e aí o pessoal fica terrivelmente perdido. Qual a consequência disso? Que a igreja ela vai aprender a interpretar a Bíblia errado. Se alguém está explicando coisa errada, ela vai entender e aprender errado. E lógico, quando ela lê, vai interpretar errado, e quando for ensinar ou para outras pessoas, vai ensinar errado. A devastação que o mau pregador pode causar é imensa. Tanto que Tiago alerta. Tiago diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Então, aquela pessoa que se propõe a estudar as Sagradas Escrituras e ensinar, vai receber um juízo maior, ou seja, a responsabilidade dela é muito grande. Por isso, você que ensina, tome cuidado. Anote esse versículo na testa, no espelho, algum local para você ver ele toda hora, para que você se atente para não escorregar na hora da interpretação bíblica. E a pessoa que ouve também, fique atento para perceber se a pessoa que está te ensinando não está se equivocando no ensino da palavra. Outra consequência negativa de maus intérpretes é criar dependência espiritual na igreja. O que isso significa? Que só o pastor lá ele entende o que ele está explicando. Logo, se você é um membro dessa igreja, está lendo a sua Bíblia na sua casa e não entendeu, você vai buscar conhecimento com quem? Com esse pastor que ensina tudo confusamente. E aí você cria um vínculo de dependência. Por quê? Porque mesmo se você estiver lendo a Bíblia e interpretando corretamente, esse expositor da palavra, ele pode falar para você: não, você interpretou errado, na verdade o significado correto é esse, esse, esse. Aí você acha que é incapaz de ler e interpretar corretamente a sua Bíblia, e sempre você vai ficar dependendo desse líder espiritual. Sempre você vai estar indo atrás dele para receber o alimento. E não foi isso que Deus quis que acontecesse. 2 Pedro 3,18 vai dizer: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos nós cristãos devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós devemos crescer em conhecimento bíblico. Nós não podemos ser reféns de uma pessoa. Nós devemos sim ouvir pregações fiéis, como já foi dito, mas lembre-se que você não pode ser refém de líderes religiosos, principalmente daqueles que ensinam a Bíblia erradamente. Nós devemos ter autonomia para ler e interpretar a nossa Bíblia. Como os crentes de Bereia, que foram considerados mais dignos porque eles observavam nas Escrituras se aquilo que os apóstolos estavam dizendo era verdadeiro, nós também temos essa responsabilidade. A pessoa pregou, leia a sua Bíblia, confronte para ver se a pessoa ali não está interpretando de forma equivocada. Quinto ponto para nós nos tornarmos intérpretes mais fiéis: aceite e receba opiniões graciosamente. Nós devemos deixar de ser orgulhosos. Seja aquela pessoa que já estudou muito na vida, seja aquela pessoa que está começando a estudar agora e tem um pouco mais de caminhada e começa a ficar garboso e orgulhoso. Cuidado. Então você pedir revisão, principalmente para você que vai expor a Bíblia, dar aula, fazer uma devocional, alguma coisa assim, se você tiver alguém de confiança que você possa mandar o seu sermão ou mandar a sua mensagem para que ela revise, é uma boa. Uma pessoa de confiança que seja sincera, obviamente, que é o que a gente vai falar mais para frente. Então, se você quiser saber a verdade sobre o seu ensino, seja a sua interpretação para ver se ela está correta ou a sua apresentação, você terá de perguntar. Você fazer uma interpretação de você mesmo, geralmente é equivocada essa interpretação. Não só para cima, você se achar o cara,
mas também para baixo, você se achar um lixo. Então, muitas vezes, a sua própria interpretação de você mesmo está errada. Por isso que você deve perguntar para outras pessoas para te avaliarem. E para isso você vai precisar de humildade, porque não é qualquer um que faz isso. Então você peça que pessoas façam essa revisão, ou te aconselhem, ou te deem um feedback, mas peça para que essas pessoas sejam sinceras. Caso contrário, essas pessoas vão poder apenas afagar o seu ego, te deixar felizinho e não vai trazer melhora nenhuma para você. Então peça que essas pessoas sejam sinceras e responda a elas somente com agradecimentos. Por exemplo, você pediu para a pessoa lá olhar o seu sermão. E aí a pessoa foi lá e fez umas 3 correções, por exemplo, numa palavra que estava escrita errado. Aí você pega e você tenta se justificar. Não, na verdade é que eu peguei essa palavra aí para dar uma incrementada, eu usei minha liberdade poética, ou sei lá, você tenta se justificar. Não faça isso. Agradeça a pessoa. Se o comentário que a pessoa fez, a avaliação que ela fez, foi boa, você retém. Se não foi, joga fora. Simples assim. É engraçado que eu tenho aqui no canal no YouTube, e você tem um canal no YouTube, vira e mexe, você recebe alguns xingamentos aí por aí, né? Ou algumas broncas, enfim, gente que não gosta do seu conteúdo. E eu aprendi uma coisa muito interessante que eu não me ligava nisso. Certa vez eu fui falar uma sequência de palavras, tal, e etc. E vira e mexe eu fazia isso. E etc. Aí o cara aqui no comentário me xingou tudo, falou: seu burro, não é... Deu risadinha, né? Aquela irônica no comentário. Não é assim que fala. O etc. ele já tem o E, então você não põe E etc. É apenas tão, etc. Aí eu olhei e falei assim, lógico que eu fiquei chateado, né? O cara tá me xingando ali, mas eu pensei, caramba, mas o cara sem querer ele me ajudou. Aí eu fui lá e só respondi isso pra ele. Ele falou assim: meu irmão, muito obrigado, porque agora eu não erro mais. E foi tão impactante que aí eu fiquei com aquilo sempre na cabeça, o tal do etc. Sempre A, B, C, D, etc. E não E, etc. Só pra você ver que às vezes as pessoas te ajudam querendo te humilhar, por exemplo. Então retém o que é bom. Pegue aquilo, melhore. Se for algo inútil, apenas descarte. Não discuta com a pessoa, não fique brava com a pessoa, apenas ignore. Vamos continuando. Lá em Provérbios 27:17 vai dizer: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem a seu amigo. Ou seja, você melhora e você melhora o outro, fazendo essa relação, essa retribuição mútua aí. É muito importante. 6º ponto. Para que nós nos tornemos intérpretes mais fiéis, adquira e empregue ferramentas de estudo bíblico. Erasmo, que foi um líder da igreja no século XVI, ele dizia o seguinte: quando consigo um pouco de dinheiro, compro livros. E quando sobra algum dinheiro, compro comida e roupas. Ali embaixo você vê a foto do Erasmo. É claro que na época que ele vivia, no século XVI, os livros eram raríssimos, então você não tem a facilidade que você tem hoje. É claro que hoje em dia você não ia trocar comida por livro. E é claro que eu também acho que ele não falou isso literalmente. Afinal, você sem comer não vai entender também o que está lendo no livro. Mas enfim, é uma figura retórica, eu creio, que ajuda bastante a gente a entender a importância de se adquirirem elementos ou ferramentas que ajudem o nosso estudo bíblico. Livros ou outros materiais são importantíssimos. Por quê? São outras pessoas, são outros cristãos que também foram agraciados pelo Espírito Santo, pessoas que foram iluminadas por Deus e que interpretaram um texto que às vezes você tem muita dificuldade e lendo esse comentário vai ficar mais fácil de você entender. Então a gente não pode ignorar o que outros irmãos da fé fizeram. Então um estudante diligente da Bíblia, ele tornará prioridade comprar livros para ajudá-lo em seu estudo das Escrituras. E hoje em dia está muito tranquilo. Hoje em dia, se você não tem dinheiro para adquirir livros físicos, eu inclusive estou querendo diminuir ao máximo livros físicos, compre aí um Kindle, junte dinheiro aí um ano, R$100, eu acho que você compra aqueles Kindles, e aí você vai comprar a partir de então livros digitais, R$10, às vezes R$1. Eu já comprei livro de R$1,99, já comprei livro de graça, e é muito bom. Você vai lá, eu tenho um aqui, ó, na verdade eu ganhei de presente esse Kindle.
mas ele é muito legal, você pode colocar aqui diversos livros, você carrega ele por um fiozinho aqui no notebook, e aí você tem diversos livros armazenados aqui, você pode levar em qualquer lugar, ler em qualquer lugar, não é tão caro assim esse bichinho, e aí dá para você adquirir bastante conteúdo que vai te ajudar no seu estudo bíblico. E claro, se eu estou falando aqui de ferramentas para ajudar no estudo bíblico, eu não posso começar sem falar que você deve adquirir primeiramente uma Bíblia de estudo. Adquira uma Bíblia de estudo. Aqui em casa, em mãos aqui, eu tenho duas. Eu tenho da Bíblia da Herança da Fé Reformada, que eu ainda não a li, mas aqui, tadinho, né? Eu não gosto nem de mostrar. Mas é de uso, viu? Ela tá meio assim, sem capa, mas é de uso. Bíblia de Estudo de Genebra. Compre essa Bíblia. Ela não é tão barato assim, mas vai valer a pena. Ela é uma das mais tradicionais, mais clássicas com relação à Bíblia de estudo. Ela é revista e atualizada, é uma excelente tradução, se não a melhor. E aqui você vai ver como que é interessante, porque ela vai falando versículo por versículo. Ela vai explicando versículo por versículo. Aqui tem uns versículos e tal, e ela vai explicando um por um. Vai fazendo os comentários. Então tem às vezes algumas palavras difíceis que você não entende. No início dos livros ela faz uma introdução. Por exemplo, o livro de Neemias. Então ela fala aqui, ó, data e ocasião, quando que ele foi escrito. Tem o esboço do livro. Ela vai falar quem é o autor, quem não é o autor, quando foi, qual é a situação. E às vezes, no decorrer das escrituras, da sua leitura bíblica, por exemplo, em Apocalipse, ó, você vai ter um determinado local que você vai ter uma explicação. Ó, aqui vai estar falando a igreja local, Apocalipse 2:1, e vai explicar cada igreja, a manifestação da igreja universal. Ela vai fazer uma explicaçãozinha aqui, bem interessante, lá na nota de rodapé também. E aqui você vai tendo os mapinhas também no decorrer da leitura. Aqui mostra as 7 igrejas do Apocalipse e tal. Então, muito legal, muito interessante. Adquira, se você tiver o interesse, essa Bíblia de Estudo de Genebra. E são as duas que eu indico, essa e a Herança Reformada, porque são as duas que eu tenho aqui. Outras Bíblias de estudo também você vai achar, mas eu já não sei se tem a mesma qualidade dessas duas aqui. A gente vai falar mais desse assunto no próximo vídeo, a gente vai falar de materiais de estudo aí, e eu já te convido a acompanhar semana que vem. Último ponto, passe adiante o que você está aprendendo. Depois de tudo que você aprendeu, você leu a sua Bíblia, ouviu sermões e tudo mais, você vai ter duas opções. Ou você vai se tornar um poço vazio que acumulou conhecimento e ficou para você mesmo, ou você pode se tornar uma fonte a distribuir conhecimento. E é para isso que nós fomos chamados, para dar testemunho de Cristo, para pregar o Evangelho em toda e qualquer situação. Então tenha isso em mente, porque a maior parte dos conselhos dados neste capítulo, ele pressupõe o envolvimento ou aspiração de pessoas que queiram integrar algum ministério público de pregação da palavra ou de ensino da palavra. Mas a gente tem que se lembrar que todo o povo de Deus deve transbordar com as verdades que estão aprendendo. Então não acumule conhecimento para si só, passe adiante. Seja onde for, na família, no trabalho, na escola, no bairro, na vizinhança, você deve compartilhar novos discernimentos que está aprendendo de Deus. Isso é importantíssimo. Não represe conhecimento. Lá em 1 Pedro 2,9 vai dizer: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebam? Proclamardes. Nós temos que proclamar a palavra de Deus, nós temos que pregar, nós temos que testemunhar, nós não podemos reter o conhecimento para nós. Concluindo, quer se tornar um intérprete melhor? Leia a Bíblia, leia inteira e leia todo dia. Leia e ouça a pregação e ensinos fiéis das Sagradas Escrituras. Compreenda as relações entre fé e entendimento. Tá faltando fé? Ore e peça a Deus. Não somente afirme princípios interpretativos corretos, mas também aplique-os nos seus estudos e na sua exposição da palavra. Aceite e receba opiniões graciosamente. Chega de orgulho e chega de mimimi. Aceite a orientação e a opinião dos outros. Claro, esses outros têm que ser pessoas maduras na fé. Não vai pedir para qualquer um também.
Temos que ter sabedoria também nesse sentido. Adquira e empregue ferramentas de estudo bíblico, em especial a Bíblia de Estudo de Genebra, por exemplo. Pode ser a Bíblia de Estudo Herança Reformada ou alguma outra que você queira. Porém, procure bíblias de renome, é claro. Por último, passe adiante o que você está aprendendo. Quando nós passamos adiante, nós, além de estarmos fazendo bem, nós também estamos melhorando, pois nós vamos revisando na cabeça e vamos melhorando cada vez mais o nosso próprio entendimento. Mas passe adiante o seu conhecimento. Você tem um conhecimento salvífico, você não vai querer guardar isso apenas para você. Passe para os outros. Algumas reflexões para nós encerrarmos. Ler a Bíblia é uma prática diária na sua vida? Se não, por que não começa hoje? Inicia hoje, agora. Encerrou o vídeo, pega a sua Bíblia e comece a ler. O mais difícil sempre é o começo. Comece. Não fique dando desculpas. 2. Se você ensina a Bíblia, seja você pastor, missionário, seminarista, líder religioso, qualquer coisa, você tem um método para receber opiniões de outros quanto ao seu ensino? 3. Você possui uma Bíblia de estudo? Se não tem, por que não? Em vez de gastar dinheiro com outras coisas, adquira uma Bíblia de estudo. Por fim, quais relacionamentos você tem que lhe permitem compartilhar o que está aprendendo da Bíblia? Você tem alguém que você possa conversar a respeito do seu estudo bíblico? Se você não tem ninguém, tcharam! Acabou de ter. Eu. Mande aí no comentário, no vídeo. Mande aí que a gente, na medida do possível, se comunica. E aí vai ser bom. Às vezes alguma dúvida que você tem é uma dúvida que eu também tenho. A gente conversa virtualmente mesmo, tenta sanar a dúvida. Vai ser engrandecedor para ambos. Beleza? E com isso, encerro o vídeo de hoje. Se porventura ficou alguma dúvida, mande aí nos comentários, por gentileza. E que Deus abençoe a sua vida, te conceda muita graça nessa semana que se inicia. Um forte abraço e até semana que vem.